Olá, seja bem-vindo ao canal Filosofia Levada a Sério. Estamos no nosso cantinho aqui para falar de um assunto super interessante. No nosso canal tem muitos vídeos sobre Aristóteles, sobre a Ética Nicômaco, por exemplo, que é uma obra fantástica. A obra que sistematiza pela primeira vez na história a discussão sobre ética. Então, uma obra sensacional, como eu digo, incontornável. Hoje eu quero tratar de um outro tema importante no pensamento aristotélico. A sugestão dessa discussão aqui veio da discussão com alunos sobre as razões em Aristóteles. E é isso que nós vamos falar agora, o sentido de razão em Aristóteles. Mas, se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, divulga. Se você gostou, passa para os seus amigos. Se não gostou, passa para os inimigos também, não tem problema não. Quais são as razões em Aristóteles? Nós vamos pensar em 3 sentidos para a palavra razão. O primeiro sentido é a razão chamada poética, ou razão técnica. E para que a gente compreenda as 3 razões em Aristóteles, eu gostaria que você pensasse no movimento que essa razão faz. Por exemplo, a razão poética ou razão técnica é aquela que faz um movimento para a resolução de problemas exteriores ao indivíduo. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho aqui uma escultura de Sócrates. Tá vendo aqui? Que legal! E eu gosto muito dessa escultura. E nessa escultura aqui, o que é que nós vamos observar? Aquele que fez esse objeto, ele se utilizou de conhecimento, ele se utilizou de técnicas, ele se utilizou da razão poética. A razão poética, essa razão técnica, é uma razão produtora. Então, essa escultura é objeto, é resultado da ação da razão técnica. Mas também eu tenho aqui um lápis, eu tenho aqui uma caneta, eu tenho aqui um livro, estou com a Metafísica de Aristóteles aqui do meu lado. Esses objetos foram confeccionados pela razão poética. O movimento é do sujeito, do indivíduo, para resolução de problemas, para resolução de questões fora do indivíduo. E aí a gente vai chamar essa ação da razão de ação poética, uma ação fabricante, produtora. Daí vem a palavra também poesia. Interessante, né? Agora, o segundo tipo de razão é a razão prática, que vem da palavra praxis. E o movimento que essa razão faz não é um movimento para a confecção de objetos, mas para a construção do indivíduo. Veja, eu vou pegar a escultura de novo aqui e vamos imaginar o seguinte: a finalidade, o movimento da razão prática não é esculpir um objeto, mas é esculpir o próprio indivíduo. Então a razão prática, nós vamos entender como, por exemplo, a educação, a moral, a política, o direito, tudo isso diz respeito à razão prática, na medida em que o objetivo, a finalidade, o movimento da razão prática é justamente a construção do indivíduo, da sua interioridade, do seu mundo interior. E aí, portanto, é como se nós estivéssemos esculpindo a nós mesmos, enquanto que pela razão poética nós estamos nos voltando para esculpir um objeto exterior, uma questão exterior ao indivíduo. A terceira e última razão é a razão teórica. E a razão teórica é a razão contemplativa, é a razão do questionamento. Ah, interessante. Eu vou até aproveitar aqui perto e tem um livro do Heidegger, chamado As Questões Fundamentais da Filosofia, que me chamou muita atenção a leitura, porque dizia o seguinte: é só por meio do questionamento das questões fundamentais que se determina o que a filosofia é. Então a razão teórica diz respeito ao próprio fundamento do questionamento, do sentido e, portanto, da própria filosofia. Olha Heidegger aqui conosco. Pois é. O que essa razão teórica busca? Ela busca a questão do sentido, do fundamento, do horizonte no qual nós nos compreendemos. E que interessante, né? Nós precisamos pensar sobre o sentido. Pensando nisso, nós vamos ter alguns vídeos desdobrando essa questão do sentido. Como nós podemos compreender o sentido? Por exemplo, um exercício da razão teórica seria: qual o sentido
tem a palavra sentido. Ou há sentido em questionar pelo sentido das coisas, o sentido da vida? A filosofia tem sentido? Há um sentido no que nós fazemos? Esse é um desdobramento da razão teórica, da razão contemplativa. Veja, o movimento não é um movimento para as coisas, não é um movimento para si, mas é um movimento para o todo, para o sentido. Interessante isso, né? Essa razão contemplativa, ela vai nos dizer que nós precisamos parar para pensar. Quando a gente pensa em filosofar, a gente também deve pensar que é preciso um tempo para isso. Há um vídeo no nosso canal sobre esse tempo que nós precisamos dedicar à filosofia e às questões fundantes. Ou seja, a questão da própria existência, da nossa vida, do nosso fazer. Será que o fazer é que determina a minha vida? O que significa isso do ser? Olha aí de novo, já estamos fazendo questões de sentido, questões filosóficas. Por isso que é importante a gente compreender os sentidos das razões em Aristóteles. Mas aí tem uma frase que eu gosto muito de pensar. Na verdade, essa frase é um desafio. Essa frase diz assim: o mundo da técnica, a razão poética, tem colonizado o mundo da vida, o mundo do sentido. E aí eu fico pensando, será que as questões técnicas, poéticas, elas já invadiram de tal modo a nossa vida que nós não temos mais espaço, condição de pensar o sentido? Será que nós já nos tornamos objetos da própria razão técnica a tal ponto que não questionamos mais o sentido, porque o sentido agora é apenas uma questão pragmática, técnica, objetiva, calculista, mecanicista ou materialista? Pense nisso, porque quando a gente pensa, a gente está mergulhando nessa razão que é a razão teórica, é a razão do sentido. Não se esquece, se inscreve no canal e compartilha. Até a próxima, pensadores e pensadoras!